Toda empresa tem uma história financeira para contar, mas como garantir que essa história seja contada do jeito certo, de forma clara, correta e principalmente legal, é exatamente aí que entra a escrituração contábil formal, e é sobre as regras essenciais dela que a gente vai conversar hoje. Nosso caminho vai ser bem direto, olha só. Primeiro, vamos entender o que é escrituração, depois a gente mergulha nas regras do jogo. Na sequência, vamos ver como se conserta um erro, entender as duas maneiras de registrar os fatos no tempo e, para fechar, dar uma olhada nas leis que comandam tudo isso. Então vamos lá, começando pelo começo. Antes de a gente entrar nas regras, é fundamental entender o conceito. Afinal, o que é a escrituração contábil? E por que ela é tão importante a ponto de ser chamada de diário de bordo oficial de um negócio? Essa história não pode ser contada de qualquer jeito, em anotações de guardanapo ou numa planilha sem critério. Não mesmo. Ela exige um processo bem estruturado, com regras muito claras, que são capazes de transformar dados brutos numa narrativa financeira em que se pode confiar. Presta atenção numa palavra-chave aqui: prova. A escrituração contábil não é só para controle interno, sabe? Ela é, na verdade, um documento com força de lei. Isso quer dizer que ela pode tanto defender a empresa num processo, quanto ser usada contra ela num tribunal. Percebe como isso muda tudo? É claro que a tecnologia mudou, e muito. A gente saiu da tinta e papel, passou pelas máquinas de escrever e hoje está em sistemas digitais super avançados. Mas a missão, o objetivo central, continua exatamente o mesmo: garantir ordem, precisão e formalidade em cada um dos registros. Ok. Para que essa história financeira seja confiável, ela precisa seguir um manual de regras bem específico. E essas regras se dividem em duas categorias: as que cuidam da embalagem, do recipiente, e as que governam o conteúdo que vai dentro. Para facilitar, vamos pensar num livro. As formalidades que a gente chama de extrínsecas cuidam da parte de fora. A capa, a encadernação, se as páginas estão numeradas, ou seja, o recipiente. Já as formalidades intrínsecas, bom, essas cuidam do que está escrito lá dentro. A gramática, a ordem dos acontecimentos, a clareza da história, basicamente, o conteúdo. Essas são as regras do recipiente. Por exemplo, a numeração sequencial das páginas impede que alguém tire ou coloque uma folha ali no meio sem que ninguém perceba. As assinaturas, tanto do representante da empresa quanto do contador, criam uma linha clara de responsabilidade. Cada uma dessas regrinhas existe para blindar o livro contábil contra qualquer tipo de adulteração. Agora, as regras do conteúdo. Elas garantem que a história seja contada de uma forma que todo mundo entenda. O idioma e a moeda do país, a ordem cronológica, que não pode ser quebrada, e, claro, a proibição de rasuras. Tudo isso é essencial para que qualquer pessoa consiga seguir o rastro de uma transação, do comecinho ao fim. Bom, errar é humano, e na contabilidade não é diferente. Erros acontecem. Mas a pergunta é, como é que se corrige alguma coisa quando as regras são tão, mas tão rígidas? Essa frase é quase um mantra e resume tudo. Na contabilidade não existe borracha. Um erro não pode ser simplesmente apagado, porque isso quebraria toda a trilha de auditoria. Em vez disso, a correção é feita com um novo lançamento, criando um registro transparente daquela correção. Para isso, existem 3 métodos oficiais. O estorno é tipo o botão de desfazer universal. Já a transferência e a complementação são como atalhos, bem mais eficientes para tipos específicos de erro. Vamos ver um exemplo. A empresa comprou um terreno, mas, por engano, registrou como se fosse compra de mercadoria. O lançamento de transferência resolve isso num passo só. Ele credita mercadorias para zerar o erro e debita terreno, que era a conta certa desde o início. Simples assim. Agora, imaginem que o valor da compra era 1.000, mas foi lançado como 100. Em vez de cancelar tudo e fazer de novo, o lançamento de complementação simplesmente adiciona os 900 que estavam faltando. É um jeito muito mais rápido e eficiente de acertar o saldo da conta. A gente já viu o que e o quanto, que são super importantes. Mas o quando um fato é registrado pode mudar completamente a fotografia financeira da empresa. Vamos entender agora as duas filosofias que disputam o controle do calendário contábil: o regime de caixa e o de competência. O regime de competência, que é o padrão oficial aqui no Brasil, ele registra os fatos quando eles acontecem. Não importa quando o dinheiro troca de mãos. Ele reflete a realidade econômica do período. Já o regime de caixa é mais direto. Ele só registra quando o dinheiro efetivamente entra ou sai da conta. Olha que interessante esse exemplo. Pelo regime de competência, que é o oficial, a receita pertence a dezembro, porque foi em dezembro que o serviço foi prestado, que o direito de receber nasceu.
Não importa se o pagamento só caiu em janeiro. O fato gerador foi em dezembro. Certo, mas de onde vêm todas essas regras? Elas não foram inventadas do nada e não são opcionais. Existe uma base legal muito sólida que torna a escrituração formal uma obrigação para a maioria das empresas. Vamos ver qual é. Essas leis funcionam como uma pirâmide. Lá na base, o Código Civil diz que as empresas são obrigadas a ter escrituração. Um pouco acima, a lei das SAs especifica um método a ser usado, o regime de competência. E no topo, a resolução do Conselho Federal de Contabilidade desce nos detalhes técnicos, mostrando o como fazer. E se a gente pudesse tirar uma grande lição de tudo isso, seria a seguinte: dominar essas regras não é só burocracia, é sobre a capacidade de transformar um amontoado de números numa história financeira que faz sentido, que é transparente e, o mais importante, que pode ser defendida legalmente. É a linguagem da confiança no mundo dos negócios. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Com regras tão precisas, a contabilidade se parece mais com o quê? Com uma linguagem cheia de nuances para comunicar a verdade econômica ou com uma lei, um conjunto rígido de regras que precisam ser obedecidas? Fica aí o pensamento.